Meu nome é Samir Adguirni, sou jornalista da Folha de São Paulo. Me formei em 2001 pela Universidade Stendhal de Grenoble, na França. Trabalhei no Correio Brasiliense, trabalhei na agência de notícias France Presse como colaborador. E no início da minha carreira eu trabalhei em Paris também, na Rádio BFM e na Rádio France Internacional. Entrei para a Folha no final de 2007, cobri um pouco de política externa, cobri muito revoltas árabes, vários conflitos no Oriente Médio, cobri a guerra da Líbia, estive no Iraque várias vezes, no Iêmen, Palestina, Israel, cobri a Revolução no Egito, a Revolução na Tunísia, e desde o final de 2011 eu sou correspondente da Folha de São Paulo inteira. Jamais houve correspondente brasileiro no Irã, e eu me candidatei, eu quis ser o primeiro correspondente brasileiro no Irã. Eu apresentei uma proposta à Folha de São Paulo, o jornal gostou, o jornal achou interessante, a ideia é válida. Isso eu falo do ano de 2010, é uma época em que o Brasil e o Irã estavam se aproximando, intensificando relações, e o Irã sempre presente no noticiário, as besteiras que o Ahmadinejad falava, a polêmica com Israel, a negociação nuclear empacada, e depois foi a parte mais difícil desse processo, que foi conseguir a permissão das autoridades iranianas para poder abrir um escritório como correspondente permanente em Teherã. O Irã tem algumas peculiaridades completamente malucas para os nossos padrões. O Irã é um país onde até hoje existe enforcamento em praça pública. Claro, não é no centro da cidade, geralmente esses enforcamentos acontecem em áreas afastadas, mas lá as pessoas se juntam, a polícia traz o condenado e enforca ali no meio da rua e deixa o corpo pendurado durante quase uma hora até ter certeza de que o pobre coitado morreu. E isso é completamente surreal. Eu presenciei um desses enforcamentos, é algo absolutamente pavoroso. Outra loucura do Irã é a pressão do regime para que as pessoas mudem de sexo, para que os homossexuais mudem de sexo. A homossexualidade não é reconhecida, inclusive atos homossexuais são passíveis de pena de morte no Irã, mas se você quiser trocar de sexo, o regime vai financiar parte da sua operação e vai te dar um RG novo. Em um dia você vai ter um nome feminino, e isso vale também para as mulheres que quiserem se tornar homens. Isso é uma coisa completamente maluca. O Irã é vice-campeão mundial em operações de troca de sexo, perdendo apenas para a Tailândia. Outra loucura do Irã é o comércio de rins. Ninguém imagina, mas o Irã é o único país do mundo onde o comércio de rins é legalizado. Então você tem a via paralela, passando para lá, tem o registro junto às autoridades para trocar o rim, etc. O preço padronizado, mas como esse processo é muito lento e muito burocrático, cria-se um gigantesco mercado paralelo onde há anúncios de venda e compra de rins. O Irã é um país que vive na mídia, é um país muito citado no noticiário internacional, mas que pouquíssima gente conhece. É um país que é retratado de maneira muito estereotipada. São sempre os mesmos clichês. E eu, como espectador privilegiado dessa realidade iraniana, eu vivendo uma imersão dentro do Irã, não só como jornalista, mas também como ser humano, com meus amigos iranianos, a minha inserção social no Irã, as minhas viagens pelo Irã, a minha familiarização com a cultura iraniana, com a religião iraniana, né? A principal religião iraniana, que é o Islã xiita, que é uma coisa muito peculiar. Então a ideia é pegar o leitor brasileiro pela mão e mostrar para ele o que é o Irã. É mostrar as diversas facetas do Irã. Na medida do possível, surpreendê-lo, desmistificar algumas coisas, trabalhar com os estereótipos também, né? Porque muitas coisas têm fundamento, o radicalismo do regime, as bobagens que o regime fala, mas também aspectos muito interessantes e pouco conhecidos da sociedade iraniana, a sofisticação da cultura iraniana, a riqueza cultural, a riqueza histórica do Irã. O Irã é um dos países mais antigos do mundo, os níveis de educação que são surpreendentes, o Estado, que apesar de estar sob sanções, apesar da situação difícil, continua sendo um Estado funcional, que consegue prover segurança, educação, saúde para a população, e muitas vezes em condições melhores que as nossas, estradas melhores que as do Brasil,
uma sociedade altamente instruída, uma sociedade curiosa, uma sociedade muito interessada no que acontece no mundo, uma sociedade viciada em tecnologia, viciada em estudo. O estudo, a instrução no Irã é algo extremamente importante. Então, todos esses aspectos da vida no Irã, todos esses aspectos da sociedade iraniana são tratados no livro numa linguagem simples, didática, e é realmente para trazer o Irã mais perto do leitor brasileiro. E eu me senti, na verdade, na obrigação de compartilhar essa minha experiência no Irã. Eu, como espectador privilegiado, eu como um dos raros brasileiros a morar no Irã, eu com o privilégio de ser um observador independente, porque, enfim, o pessoal de embaixada está a serviço de um Estado. Pessoas que trabalham com a iniciativa privada estão ali, enfim, para tocar os interesses das suas empresas. E eu estou ali, sou pago para observar o país, né? Eu sou pago para trazer notícias do país, para contar coisas que se passam no país. Então, eu realmente me sentia na obrigação de compartilhar a minha vivência no Irã com os leitores brasileiros.